Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Mais uma narrativa contra o governo do presidente Jair Bolsonaro acaba de ser totalmente destruída. Mas calma, que a partir de agora eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Bora lá! Assim que Lula assumiu o poder, ainda em janeiro deste ano, ele resolveu criar a narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro teria gastado uma verdadeira fortuna de dinheiro público para tentar salvar a sua reeleição, e que, por consequência, teria quebrado economicamente o Brasil, e que, por consequência, isso teria atrapalhado o início do seu governo, dizendo que a picanha tão prometida durante a sua campanha presidencial não poderia chegar tão rápido assim na mesa, que o povo tinha que ter um pouquinho mais de paciência. Você quer falar aqui? Eu, durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Mas ó, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar: ô Lula, estou comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. Ou seja, os petistas já tinham elaborado a desculpa perfeita para tentarem justificar o verdadeiro fracasso de seu desgoverno. Só que, meus amigos e minhas amigas, eu quero compartilhar com vocês a seguinte notícia. O Tribunal de Contas da União acaba de aprovar por unanimidade, sim, isso mesmo, por unanimidade, vou traduzir aqui, por todos os ministros do TCU, as contas do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Para que tal narrativa, no caso mais uma, seja enterrada de uma vez por todas. Claro, para desespero de parte da nossa imprensa, se liga só nesta outra notícia maravilhosa. Bolsonaro fecha contas do governo com superávit de 54 bilhões de reais. Detalhe, após 8 anos de déficit. Segundo informações do jornal A Gazeta do Povo, o resultado superou em 58% a projeção estimada pelo extinto Ministério da Economia em dezembro do ano passado, quando a expectativa na época era de que o tal superávit primário iria fechar o ano com um alcance de 34,1 bilhões de reais. Não, você não entendeu errado, é isso mesmo. O próprio governo do presidente Jair Bolsonaro tinha estipulado um superávit, ou seja, as contas positivas em 34 bilhões de reais. Só que o resultado foi tão surpreendente que superou em 58%, atingindo um patamar recorde, superior aos últimos 8 anos. O resultado é o melhor desde o ano de 2013. Alcançar o superávit era uma das propostas do governo de Jair Bolsonaro quando assumiu a presidência em 2020. Já em 2018, o ex-ministro Paulo Guedes anunciava que iria zerar o déficit no primeiro ano de mandato. No entanto, chegou uma situação de saúde a nível global e acabou adiando um pouquinho estes planos e, por consequência, houve aumento das despesas para conter os seus efeitos. Tudo graças à política do fica em casa que a economia a gente já viu uma hora, né? Agora eu quero te chamar uma atenção especial para este trecho da reportagem. A retomada começou em 2021, quando o governo encerrou o ano com um déficit de 35 bilhões de reais. No entanto, este valor surpreendeu, já que as previsões iniciais eram de que no mesmo ano de 2021 o déficit seria de 331 bilhões de reais. Ou seja, Jair Bolsonaro conseguiu diminuir em 10 vezes a expectativa pessimista dos economistas. Tudo isso com responsabilidade fiscal, tudo isso com o pagamento do auxílio emergencial, tudo isso com a coragem de um presidente que não fechou tudo e depois disse que a economia a gente iria ver qualquer hora que desse. Bom, e agora vocês entendem por que os petistas estão tão incomodados com o fato de Jair Bolsonaro ainda manter nas suas redes sociais o cargo de presidente da República? É isso mesmo, olha só essa notícia. Bolsonaro segue como presidente em rede social e incomoda governo Lula. Sessão destinada à experiência profissional diz que ex-mandatário ocupa o cargo há 4 anos e 6 meses. Olha, bem que poderia, né?
Bom, enquanto Jair Bolsonaro consegue provar o que conseguiu fazer pelo Brasil nos últimos 4 anos, mesmo com muita gente atrapalhando, saiba que o governo de Lula também conseguiu atingir um recorde. Sim, isso mesmo, assim como o governo de Jair Bolsonaro. Só que é um recorde não muito interessante, é um recorde negativo, para falar a verdade. Se liga só na reportagem que a CNN fez para revelar os gastos absurdos e monstruosos em relação ao uso de helicóptero por parte de Lula para deslocamentos que duram apenas 5 minutos. O presidente Lula superou Jair Bolsonaro e Michel Temer na utilização de helicópteros para se deslocar dentro do Distrito Federal, distância de 20 quilômetros. Não é isso, Gustavo Uribe? Dá mais ou menos 20 minutos com trânsito, sem trânsito, sendo presidente da República, né? Tem preferido o helicóptero. É um levantamento meu com o Theo Cury aqui da CNN Brasil, dados inéditos obtidos pela Lei de Acesso à Informação. E a gente tem arte para mostrar as diferenças. Em apenas 5 meses, Luiz Inácio Lula da Silva utilizou em 24 oportunidades os 2 helicópteros da presidência da República. Jair Bolsonaro, 11 durante todo o mandato. Michel Temer, 10. E Dilma Rousseff, no segundo mandato, 141. Nós pedimos dados desde 2003, mas a presidência da República só nos passou a partir de 2014, porque disse que seria um esforço hercúleo para consegui-los. E qual é o trajeto? Como você falou, Colombo? Palácio da Alvorada, base aérea de Brasília, 21 quilômetros de distância terrestre. Daí 20, 25 minutos, eu no meu golzinho 98, faço no máximo em 30 minutos quando tem congestionamento. Mas com helicóptero a distância é de 5 minutos. E aí Lula tem optado, então, quando vai para a base aérea para fazer viagens internacionais e nacionais, em vez de utilizar o comboio de carros, vai de helicóptero. Só contando combustível dessas viagens de Lula nesses 5 meses, daria um valor de 6,4 mil. De carro com comboio, 6 carros, o valor seria 3 mil, ou seja, o dobro nessa utilização. Lula tem utilizado para fazer o transporte para a base aérea, mas a gente lembra que Jair Bolsonaro utilizou menos, mas chegou a utilizar o helicóptero para sobrevoar manifestações. Ah, mas saiba que Lula não parou por aí. Ele também tem mais um recorde em seu governo. Olha essa. O governo gastou 850 mil reais em hospedagem para Lula passar um único dia em Madrid. Já outro recorde foi este, o aluguel de veículos de R$500 mil para a viagem de Lula a Madrid, que, repito, durou apenas um dia. Ah, tá bom, vai, eu vou parar por aqui. Até porque esses dias uma mulher me parou na rua e falou o seguinte: ô Felipe, já chegou um vídeo pra mim que você só fala mal do governo de Lula. Não é possível que o governo do PT não tá entregando nada de positivo para o país. Olha, é verdade, eu confesso, às vezes eu deixo de mostrar algo interessante que o governo de Lula tá fazendo. Por isso que, pra ser bem justo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar então uma obra gigantesca, uma obra assim espetacular que tá revolucionando a economia brasileira, inclusive fazendo o Bolsonaro ficar com inveja, que foi feita esses dias aí, mais precisamente a inauguração de um letreiro. Sim, isso mesmo. O PT inaugurou um letreiro na porta do Ministério da Cultura. Eu achei impressionante, por isso separei os melhores momentos. O homem que voltou. Que demais! Aí, viram só? Bom, então depois dessa, a partir de hoje, vocês petistas não podem mais ficar me cobrando por que eu não posto nada sobre o que o Lula tá fazendo de bom pro Brasil, beleza? Olha, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade e tchau, tchau!